Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, este é um momento muito importante do nosso dia, quando nós reservamos para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Se nós de fato nos comportamos como filhos e filhas do Divino Pai Eterno, precisamos todos os dias dar espaço para escutar a sua voz. Ele nos fala. Jesus é a palavra do Pai que se faz carne. Por isso, cada um de nós, pela fé, precisa todos os dias abrir o coração e permitir que esta palavra encontre espaço na nossa vida. Te convido, querido irmão, querida irmã, para que juntos escutemos a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, antes de tudo é importante que contextualizemos esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar. O Evangelho de Mateus é construído sobre grandes discursos de Jesus. Hoje, através desse trecho que nós escutamos, Jesus inicia o que nós chamamos de discurso comunitário ou discurso apostólico. É justamente onde Jesus dá os ensinamentos precisos para os seus discípulos de como viver em comunidade. Portanto, é um ensinamento que serve também para nós. Como podemos viver bem a nossa vida fraterna? Por isso, acolhamos o ensinamento de Jesus com bastante atenção, pedindo sobretudo a graça de permitir que estes ensinamentos conduzam a nossa vida para que vivemos em harmonia a nossa fé em comunidade. O Evangelho começa dizendo assim: nessa ocasião os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Primeiro é importante a gente notar, os discípulos se aproximam de Jesus. Também nós precisamos criar proximidade com o Mestre. É Ele quem tem os ensinamentos necessários para que compreendamos qual é o caminho que devemos percorrer para corresponder ao seu projeto. O que temos feito para nos aproximar de Jesus? E depois desta aproximação, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, que talvez também pode ser a pergunta que carregamos em nosso coração. O que diz o Evangelho? Os discípulos lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Vejamos bem, essa ainda é uma pergunta muito atual entre nós na vida cristã. Muitas vezes criamos entre nós este espírito de rivalidade para saber quem é o maior dentro da igreja, dentro da comunidade. E é justamente por causa disso que criamos divisão entre nós, porque alguns se sentem melhores do que os outros, ou alguns pensam que o seu movimento, a sua pastoral, o seu grupo é mais importante do que o outro. Quem é o maior? Esta pergunta estava presente no coração dos discípulos de Jesus. Isso para percebermos que mesmo aqueles primeiros que estavam ali juntos de Jesus carregavam no seu coração este sentimento. Isto é, nós também não estamos livres deste desejo de lugar de privilégio.
de querer ocupar os primeiros lugares, mas é preciso que estejamos em alerta para acolher as orientações de Jesus. Diante dessa provocação de Jesus, provocação feita a Jesus por seus discípulos, como se comporta? Diz o Evangelho: ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É importante que reflitamos um pouco sobre esta resposta de Jesus. Primeiro, de tomar uma criança e colocar no meio deles. O que representa a criança? Bem, por um lado, a criança poderia representar imaturidade, infantilidade, mas não é este o caso. Jesus não apresenta aqui a criança como este símbolo de imaturidade. Também a criança na Bíblia representa pureza, pureza de coração, simplicidade. Mas aqui no Evangelho, de forma especial, a criança está simbolizando uma dimensão que precisamos estar muito atentos. Naquele tempo, as crianças não eram contadas. Por isso, quando Jesus coloca no meio dos discípulos uma criança, esta criança simboliza todos aqueles que não são contados, aqueles que às vezes são marginalizados, os últimos. O que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos? Aqueles que estão colocados fora devem ser colocados no centro. Os que estão marginalizados devem ser colocados no meio. Este é o ensinamento de Jesus. E aí, colocando esta criança, Jesus disse: não vos converterdes. Primeira coisa que nós precisamos fazer para viver bem em comunidade é conversão. Conversão pessoal e conversão comunitária. Conversão significa voltar a Deus. E muitas vezes, justamente por causa do egoísmo plantado em nosso coração, por causa do desejo de poder, do desejo de querer ser melhor ou maior, nós nos distanciamos do caminho oferecido por Deus. Por isso nos perguntemos, será que muitas vezes eu e você também não desviamos do caminho que o Senhor nos propõe? E o que devemos fazer para voltar ao Senhor? Se não vos converterdes. Por isso é preciso que busquemos diariamente a conversão do coração e a conversão no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir. E depois, não basta a conversão do coração. Diz Jesus: se não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por isso, repito, as crianças aqui simbolizam aqueles que não são contados, os últimos. Por isso, Jesus está ensinando aos seus discípulos que quem verdadeiramente quer seguir os seus passos deve se colocar como os últimos, como aqueles que não contam. É desta forma que poderemos verdadeiramente dar testemunho da nossa fraternidade. Será que nós muitas vezes não buscamos dentro de nós ocupar os primeiros lugares, querer ser maior diante dos outros? Deixemos que este espírito seja tirado do nosso coração para que nos coloquemos nos passos do Mestre como as crianças do Evangelho, isto é, como os últimos, como aqueles que não são contados, para que o reino de Deus de fato cresça em nós. Em seguida diz o Evangelho: aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Portanto, aqui a gente vê este paradoxo do reino. O menor é o maior. Enquanto neste mundo estivermos buscando ser os maiores, para o reino de Deus nós nos tornamos os menores. Mas ao contrário, se neste mundo deixamos Deus ser Deus em nós, que diminuamos e que Deus cresça em nós, então nos tornamos grandes no reino dos céus. E o Evangelho diz: e aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Isto é, quando recebemos os últimos, os marginalizados, aqueles que não são contados, estamos recebendo o próprio Mestre, o próprio Jesus. E o Evangelho se conclui dizendo: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. Por isso, não desprezemos os pequenos, não desprezemos aqueles que são marginalizados, aqueles que não são contados, porque neles está presente o nosso Mestre, Jesus Cristo.
Querido irmão, querida irmã, tendo escutado a palavra de Deus, nós queremos concluir este nosso encontro. E não poderíamos concluí-lo de uma forma diferente, a não ser em atitude de oração. Nos coloquemos diante do Pai Eterno, façamos a nossa oração sincera, sobretudo com o desejo de que esta palavra se torne vida na nossa vida. Dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa prece, a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, no dia de hoje, através da escuta da palavra de Teu Filho Jesus, pedimos o dom da humildade, para que neste mundo sempre nos coloquemos a serviço dos irmãos, sem nenhuma pretensão de querer ocupar os primeiros lugares, nem ser melhor ou maiores do que os outros. Ajuda-nos, Pai Eterno, a cultivar no coração a simplicidade e a abnegação como Teu Filho Jesus. E, sobretudo, que saibamos acolher o pedido de Teu Filho, para que sempre acolhamos em nosso meio aqueles que não são contados, os últimos, e desta forma seremos grandes no Teu reino. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.